Oi, pessoal! Quem aqui lembra da histórica greve dos garis que aconteceu aqui na cidade do Rio no início do ano de 2014? A greve começou no finalzinho do mês de fevereiro, às vésperas do Carnaval Carioca, uma das maiores festas da cidade, e reuniu centenas de garis que lutavam por melhores condições de trabalho e o aumento dos salários. Foram 8 dias seguidos de greve e manifestações, e uma delas foi registrada, essa aí da foto, que foi em 6 de março de 2014, no centro do Rio, na frente da Câmara dos Vereadores. A greve teve um desfecho positivo para a categoria, que conseguiu um aumento de cerca de 37% dos salários, além de outros benefícios. E por que a gente trouxe essa imagem aqui hoje? Porque falar sobre o direito de greve é falar sobre um direito que foi conquistado historicamente através de lutas e mobilizações da classe trabalhadora e que foi regulamentado durante o primeiro governo Vargas, na CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. O primeiro governo Vargas, ou Era Vargas, período compreendido entre os anos de 1930 até 1945. Essa aula quem está dando sou eu, mediadora do Polo da Penha, e a mediadora Thaís Monteiro, do Polo de Campo Grande. E esse conteúdo vocês podem conferir na apostila do módulo 2, no capítulo 2. Vamos lá? Esse primeiro governo Vargas, como nos mostra a linha do tempo, ele se inicia com o fim da Primeira República, que foi de 1889 a 1930. E temos 3 momentos distintos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Além da gente entender um pouquinho o que foram esses momentos, nós vamos entender principalmente esse processo e o significado político, social e econômico do que foi esse primeiro governo Vargas para a história do Brasil. Mas antes, é importante que a gente entenda qual foi o contexto que favoreceu a ascensão de uma figura como Getúlio Vargas. Estamos falando de um contexto de crise da chamada República Oligárquica. Diversas críticas de diferentes setores da sociedade surgem nesse momento. Começamos a ver a formação de novos partidos políticos à esquerda, como o próprio PCB e o Bloco Operário Camponês, trazendo debates de cunho social sobre essa Primeira República, como, por exemplo, a regulamentação das leis trabalhistas, que não existiam nesse período. Outro grupo social de bastante destaque foram os tenentes, com o movimento tenentista, que organizaram levantes contra o federalismo. Esse federalismo que acabava favorecendo o poder dos coronéis e o domínio das oligarquias, ou seja, privilegiava os interesses regionais. Acontece que o rompimento do pacto oligárquico, aquele pacto oligárquico que a gente conhece como política do café com leite, veio a fortalecer ainda mais essa oposição que já se formava contra o governo. Minas Gerais acabou por se aliar a outros grupos políticos descontentes. E é aí que nós temos a formação da Aliança Liberal, com a liderança de um forte representante gaúcho, o Getúlio Vargas. É esse o momento que a candidatura de Vargas é lançada à presidência, comprometendo-se a atender tanto as propostas dos tenentes, como também as demandas de leis trabalhistas dos setores operários, e também outros interesses de setores urbanos insatisfeitos com o governo oligárquico. Mesmo perdendo as eleições, já que a gente está falando de um contexto que o coronelismo tem muita força e persiste, essa oposição já estava formada e consolidada, promovendo um verdadeiro movimento armado que estourou pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e alguns pontos do Nordeste, depondo o presidente Washington Luiz. É esse movimento que a gente conhece como Revolução de 1930. Ilustrada aqui, né, por essa imagem de um movimento, né, de uma manifestação organizado pela Aliança Liberal, com essa faixa pelo Brasil tudo. Durante o governo provisório, Vargas, de fato, promoveu uma forte centralização política, com o intuito de afastar o poder das oligarquias. Primeiro, ele destituiu os governadores e nomeou em seu lugar interventores, homens de sua confiança. Acontece que esse período também ficou marcado por intensas mobilizações. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, tendo como centro de organização São Paulo, veio a promover, né, um levante
organizado pelos opositores paulistas, pressionando para a instituição de uma Assembleia Constituinte, visto que houve a anulação da Constituição de 1891. Ou seja, Vargas estava governando sem nenhuma Constituição, a partir de decretos, fazendo uso do seu Estado centralizado. Aqui a gente tem essa figura que mostra um pouco a campanha do que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, com dizer abaixo a ditadura. Acontece que foi nessa Assembleia Constituinte que a gente vê a consolidação da luta das mulheres pelo direito ao voto e a defesa aos direitos trabalhistas pelos setores operários, e também as reformas eleitorais reivindicadas pelos tenentes. Ambos foram conquistas importantíssimas que marcaram a Constituição de 1934. Acontece que estes importantes direitos que marcam a construção da nossa cidadania vieram também acompanhados de mecanismos de controle dos sindicatos e forte repressão aos comunistas e anarquistas, considerados radicais, extremistas pelo governo. Vamos lembrar também, né, que estamos falando de um contexto em que o liberalismo é posto em dúvida devido à crise de 1929 e acaba favorecendo a defesa de um Estado forte, um Estado intervencionista. A própria ação integralista brasileira foi um reflexo desses tempos, sendo uma organização política inspirada no fascismo italiano, com o lema Deus, Pátria e Família, na defesa do autoritarismo e desse Estado forte. Aqui a gente tem esse cartaz, né, que mostra um pouco da campanha do que foi esse integralismo, com dizer salvemos o Brasil, cortando uma mão com o símbolo da foice e martelo, que vem a identificar, né, que identifica o comunismo. Ou seja, com essa política completamente anticomunista e autoritária. Em resposta também a esse fascismo, a gente vê a formação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, na defesa de questões como a reforma agrária e maior participação popular no governo. E aí a gente tem essa ilustração aqui, com Salve a ANL, Paz, Terra e Liberdade, né? O slogan do que ficou conhecido esse movimento. A gente também tem a formação da Frente Negra Brasileira, importantíssimo, como partido político em 1936, reivindicando demandas contra o racismo a partir da participação política e da presença de negros no debate nacional. Essa figura mostra um jornal, né, que era organizado por esse partido, pela Frente Negra Brasileira, A Voz da Raça. Acontece que tanto era forte essas mobilizações, né, esses debates, como também veio a se fortalecer aí o autoritarismo varguista. Em 1935, a ANL foi posta na ilegalidade, limitando o debate político. Meses depois, um levante que ficou conhecido como Intentona Comunista acirrou ainda mais as forças autoritárias, baseado em uma visão negativa da democracia e nesse forte sentimento anticomunista que o governo também promovia. Assim, diversos mecanismos que limitavam a cidadania foram instituídos, como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional e também o Tribunal de Segurança Nacional, que veio a censurar, né, e acabava prendendo e julgando os opositores ao governo varguista. Agora eu vou dar espaço para a Fernanda Barbosa comentar um pouquinho com vocês sobre a instituição do Estado Novo e esse aumento do autoritarismo do governo Vargas. Oi, pessoal! Bom, dando prosseguimento à fala da mediadora Thaís, a gente pode observar que os últimos anos da década de 30 vai ser marcado pelo crescimento do autoritarismo no governo Vargas. Em 1938, haveriam novas eleições presidenciais, mas no ano anterior, Vargas, com a ajuda de seus assessores, divulga que havia uma ameaça comunista no Brasil. E por conta disso, era necessário que ele permanecesse no poder. Vargas, então, vai dar um golpe de Estado e vai declarar uma ditadura. Essa ditadura, ela inicia em 1937
e vai vigorar até 1945. Esse período vai ser conhecido como Estado Novo, e ele vai ser marcado por perseguições políticas, censura aos meios de comunicação, fechamento de todos os poderes legislativos e das organizações partidárias. A partir da Constituição de 1937, que tinha um caráter antidemocrático e de inspiração fascista, é estabelecido um novo modelo político-institucional, que vai ser marcado pela centralização política no chefe do executivo, ou seja, na figura do presidente. Aí, nesse momento, a gente vai ter dois marcos importantes. Em 1938, há a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, que tinha como objetivo aprofundar a reforma administrativa no serviço público. E em 1939 vai ser criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinha como objetivo dois pontos: controlar e supervisionar os meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, e as produções artísticas e culturais, e elaborar e divulgar os parâmetros da ideologia oficial, ou seja, fazer a manutenção de uma propaganda positiva do governo e do Vargas. Nesse slide, a gente pode ver o trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, cujo título é A Noite Dissolve os Homens. Aqui a gente tem uma imagem do poeta, e esse trecho traduz um pouco o sentimento de desesperança e de pessimismo que abateu parte da população à época do golpe. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. A partir do processo de construção do Estado Novo, a gente pode observar também a construção do trabalhismo. O que é o trabalhismo? O trabalhismo era uma ideologia política, centrada na figura do presidente Vargas e na sua obra social e sua relação direta e pessoal com os trabalhadores. E essa ideologia ela vai ser construída dentro do Ministério do Trabalho. Ela vai ser fundamental para construir uma imagem positiva de Vargas para com os trabalhadores. E para esse processo, o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, vai desempenhar um papel fundamental. É através do seu mandato que vai ser produzida uma propaganda, uma campanha positiva em torno da figura de Vargas, principalmente a partir de 1942 até 1945. Nessa imagem aqui, a gente pode ver uma organização, né, um grupo grande de trabalhadores erguendo um cartaz onde está escrito: o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. E é nesse contexto, então, que o Vargas, a imagem do Vargas vai ser constituída como o pai dos pobres. A propaganda, então, ela vai desenvolver um papel forte para valorizar tanto o trabalho quanto o trabalhador e para garantir essa associação dos direitos trabalhistas à figura de um presidente carismático. Todo esse contexto ele vai ser marcado por um processo de fortalecimento e ampliação da legislação sindical urbana. Essa legislação ela já vinha sendo reivindicada pelos trabalhadores muito antes, inclusive, de Vargas assumir o poder em 30. Mas é só em 1943, durante o Estado Novo, que a gente tem a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E através da CLT, é importante a gente ver que importantes medidas e direitos trabalhistas, eles vão ser regulamentados. Como, por exemplo, o salário mínimo, o limite de horas de jornada de trabalho semanal, além do período de descanso, o direito às férias anuais, a licença maternidade, a instituição da carteira profissional de trabalho. Um dado que vale a gente ter em mente é apenas os trabalhadores urbanos, ou seja, os trabalhadores que não estavam estabelecidos nas áreas rurais,
Apenas os trabalhadores urbanos e sindicalizados, organizados nos sindicatos autorizados e legalizados pelo governo, é que poderiam defender os direitos da categoria que representavam. E a isso a gente dá o nome de sindicalismo. Aqui a gente tem mais algumas imagens, a preto e branco a gente pode ver trabalhadores erguendo um busto do presidente Vargas durante um desfile na celebração do Dia do Trabalhador no Rio de Janeiro em 1942, e abaixo a gente vê uma cartilha educativa produzida pelo governo que demonstra, fortalece essa imagem carismática do presidente Getúlio Vargas falando às crianças que eles são o futuro da nação. E qual era a política econômica do governo Vargas? Ela vai ser marcada por medidas de caráter nacionalista e visou desenvolver as indústrias de base, ou seja, as indústrias pesadas, que incluem principalmente os ramos da siderurgia, a metalurgia, petroquímica e de cimento. Em 1941, por exemplo, a gente tem a criação de duas companhias importantes, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce. A CSN ela vai ser financiada com investimento norte-americano e em troca da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ou seja, o bloco composto pelos países Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Além disso, esse período vai ser marcado pela realização de grandes obras de infraestrutura, como a de transporte, tanto marítimo quanto ferroviário, que buscavam viabilizar o escoamento de matéria-prima e de produtos agrícolas. Bom, mas no início dos anos de 1940, mesmo durante a ditadura varguista, vai começar a crescer uma resistência ao autoritarismo organizada por lideranças estudantis, intelectuais e lideranças políticas. Em 1945, há o desfecho da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados ao lado de quem o Brasil estava combatendo. Retornam, então, ao Brasil os combatentes com ideias democráticas e de transformação social. Aquele modelo de governo autoritário de inspiração fascista passa a ser fortemente criticado e o governo vai ter que ceder às pressões, convocando novas eleições, concedendo anistia aos presos políticos, permitindo a criação de partidos políticos e suspendendo a censura aos meios de comunicação. Nesse contexto, 4 partidos vão se fortalecer. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, que durante muito tempo esteve na ilegalidade e nesse momento ganhou o direito de concorrer a novas eleições. A União Democrática Nacional, UDN, que reunia principalmente membros da classe média antigetulista, afeita a valores liberais, anticomunistas e conservadores. O Partido Social Democrático, que reunia lideranças estaduais importantes, que compunham o governo Vargas, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que também apoiava o governo e era favorável à manutenção de uma maior igualdade social. Dentro desse contexto de pressão ao presidente, pressão para que Vargas desistisse de concorrer às eleições presidenciais, o PTB vai organizar uma campanha popular organizada principalmente com apoio do PCB e com apoio de trabalhadores próximos a Getúlio, e essa campanha ficou conhecida como o Movimento Queremista, ou Movimento Queremos Getúlio, que defendia que Getúlio deveria se manter no poder até a aprovação de uma nova Constituição. Mas o fato é que, apesar dessa campanha, o governo Vargas já estava muito desgastado, ele desiste de concorrer às eleições e passa a apoiar Eurico Gaspar Dutra, do PSD, que foi o seu ministro da Guerra. O Dutra, então, vai ganhar as eleições de 1946 e a gente tem, portanto, o fim do primeiro governo Vargas. Bom, para fixar esse conteúdo, a gente trouxe uma questão que caiu na prova do Enem de 2011 e que tem o seguinte texto introdutório. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Enunciado. De que maneira as políticas de mudanças jurídico-institucionais implementadas pelo governo de Vargas nas décadas de 1930 e 40 responderam às lutas e às reivindicações dos trabalhadores? Letra A. A criação do Ministério do Trabalho garantiu ao operariado urbano e aos trabalhadores rurais liberdade e autonomia para organizar as suas atividades sindicais. Ela está incorreta, os sindicatos eram espaços
meio de controle do Estado em relação às atividades sindicais dos trabalhadores, e os trabalhadores rurais, nesse momento, eles não são assistidos pela legislação trabalhista. Letra B. A legislação do trabalho e previdência passou a impedir que imigrantes substituíssem brasileiros natos no serviço público, na indústria, no comércio e na agricultura. A letra B também está incorreta, porque não houve um impedimento na substituição dos brasileiros natos por imigrantes nesses postos aqui indicados na questão. Letra C. A Justiça do Trabalho passou a arbitrar os conflitos entre capital e trabalho e sistematicamente a apurar e punir os casos de trabalho escravo e infantil no interior do país. A letra C também está incorreta, uma vez que até hoje é um desafio a punição e a localização desses casos de trabalhos análogos à escravidão, principalmente nas áreas mais interioranas do país. Letra D. A legislação e as instituições criadas atendiam às reivindicações dos trabalhadores urbanos, mas dentro de estruturas jurídicas e sindicais tuteladas e corporativistas. A letra D está correta, que demonstra que, se por um lado importantes reivindicações da classe trabalhadora urbana foram atendidas pela legislação trabalhista, o fato é que isso vai se dar dentro de uma estrutura jurídica de controle desses trabalhadores. E a letra E, portanto, também correta. A consolidação da lei do trabalho suprimiu o arbítrio oficial dos empresários e fazendeiros sobre as atividades políticas de operários e camponeses. Está incorreta porque a gente não pode dizer que a CLT suprimiu o arbítrio oficial de empresários e fazendeiros, principalmente em relação aos trabalhadores rurais que estavam desassistidos dessa legislação nesse momento. Bom, é isso, gente. A gente espera que vocês tenham aproveitado o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima!